Olá, tudo bem? Seguindo nossa série de aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Essa é uma série de aulas que nós estamos fazendo acerca do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Nós já estamos trabalhando aí há algum tempo, né? São várias aulas já disponíveis, e agora nós estamos trabalhando aí no capítulo 8 com o título Teoria da História. Basicamente, aí eu vou compartilhar na tela, né, o livro a partir do qual nós estamos estudando. O livro é Novas Essências do Pensamento de Unificação e ele está disponível aí, como você pode ver, no site www.unificacionista.com. Temos aí na tela também aí o QR Code para ajudar você de uma forma bem ágil ali a acessar o site, né? Então é só capturar essa imagem e aí vai ali no menu, no alto superior direito da tela do site, tem ali literatura. Na ordem alfabética você acha o livro. Então ali no site a gente tem uma ferramenta bacana que permite você folhear o livro, movimentar, dar zoom, enfim. Mas a minha sugestão, a minha reiterada demanda é que você faça o download do livro, tenha ele aí no seu dispositivo para que você venha acompanhar e consultar ele a todo momento, né? Não só durante as aulas facilitadoras, mas, né, posteriormente ali ter o conteúdo, porque especificamente, como eu gostaria de enfatizar agora, é que nesse capítulo, Teoria da História, nós estamos trazendo aí as ideias principais, são conteúdos bastante densos. Então, para que essa aula não fique muito extensa e ela realmente mantenha esse perfil de aula facilitadora, então eu vou trazendo trechos, algumas partes, vou fazer essa aula como as anteriores desse capítulo de uma forma bastante sucinta, trazendo as ideias que, no meu entendimento, são as ideias mais importantes, com as quais, entendido aí, depois você se debruçando sobre o livro, vai conseguir muito facilmente compreender, entender e aprimorar as ideias desse capítulo. Então, é importante, né, especificamente sobre essa aula que a gente vai fazer hoje, eu peço, né, se você ainda não tem o livro, faça ali o download e volte a ele, tá? Na verdade, eu já gostaria que você tivesse com ele à mão acompanhando essa aula, né? Se não fez esse download, dá um pause na aula, vai lá, faz o download e acompanha essa aula, tá? Porque a gente vai trazer todo o conteúdo, não seria possível, né? Para que não fique muito extensa, eu quero fazer ela de uma forma bastante sucinta, essa aula especificamente, o conteúdo é bastante denso ali, então é muito conteúdo e eu vou trazer só alguns trechos, ok? Então eu peço que você tenha aí um pouquinho de paciência aí, né, tolerância e depois me ajude aí, né? Vai lá sobre esse tema específico que a gente vai estudar hoje e se debruce sobre o livro. E além disso, já peço, né? Traz aí a sua caneta, o seu caderno, vou trazer algumas dicas aí, eu vou grifando alguns trechos do livro aí, botando num destaque de cor diferente, para que depois você anote lá no livro, se debruce sobre esses temas, porque eles são bastante importantes e vão te ajudar a ter uma compreensão bem clara. Beleza? Então vamos lá? Vamos começar a trabalhar então nessa aula de hoje? Então vamos lá. Então nós estamos aí agora no item 3 do capítulo 8, Teoria da História, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, e a gente vai tratar aí no item 3 sobre leis da restauração. Eu fiz lá na primeira aula desse oitavo capítulo uma introdução e eu vou voltar a ela para que você entenda, né, se você não estiver acompanhando ou não entendeu muito claramente as aulas anteriores, eu vou fazer novamente essa pequena e breve explanação. Basicamente, a história humana é uma história de recriação e, ao mesmo tempo, uma história de restauração. Então, esse grifo é uma ideia que a gente já mencionou lá na primeira aula e eu vou reiterar dizendo o seguinte: se o ser humano não tivesse cometido erros, não tivesse caído, como é estudado lá no livro teológico do reverendo Dr. Samuel Moon, Exposição do Princípio Divino, a história teria caminhado, como nós estudamos na aula anterior sobre leis da criação, ou leis de criação, basicamente com a natureza humana original, né? Todos os aspectos ali atuando que a gente estudou na aula anterior sobre leis de criação, fazendo com que os eventos, os fatos, todas as ações e reações e interações do ser humano, né, estaria construindo a história que nós chamamos a história planejada, idealizada, prototipada por Deus. Mas ocorreu um problema ali na história, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, né, não é o tema, né, não é o foco desse conteúdo, mas como houve um problema, a história passou a caminhar sendo construída e realizada aí, né, sedimentada com ações e comportamentos, interações conflituosas e problemáticas, enfim. E aí essa história tem sido
uma história que a gente chama aí de restauração, de recriação, porque o ideal de Deus permanece, e aí os princípios agora estão atuando para restaurar, para recriar, para trazer o homem ao estado original, prototipado por Deus, a natureza humana original, e aí iniciar de fato, de forma definitiva, a história que é chamada a história da natureza humana original, ou uma história baseada apenas nos princípios de criação. Um parênteses, fechei aqui agora. Isto é, ela é o processo de recuperar o mundo ideal original, o qual foi perdido devido à queda humana. Beleza? Fiz aí um parênteses um pouquinho extenso aí para concluir essa sentença. Deste modo, uma série de leis diferentes das leis de criação também estão em funcionamento na história. Essas são as leis de restauração. E essas leis foram criadas a posteriori, não é verdade? Claro que não. Essas leis elas passaram a atuar porque ocorreu um problema, mas elas já fazem parte do sistema. Elas são as leis da criação, agora atuando para não só conduzir o homem na direção do seu estado original, mas também resolver todas essas mazelas, todos esses problemas, todas essas, entre aspas, doenças que o ser humano adquiriu por conta da queda, o qual o reverendo Dr. Samuel Moon, lá no livro Exposição do Princípio Divino, chamam de natureza decaída. O homem, se tivesse cumprido o ideal da criação, do jeitinho que Deus planejou e prototipou, seria um ser humano de natureza humana original. Mas porque ele teve aí um comportamento não muito adequado lá, ele passou a ter uma natureza que é denominada como natureza decaída. As leis da restauração, elas atuam exatamente nesse aspecto, ajudar o ser humano a identificar e resolver e eliminar, extirpar esses problemas, esse, entre aspas, vírus que adentrou nesse sistema original, e aí voltar ao seu estado original e conseguir caminhar com, entre aspas, saúde. Gostou da analogia aí que eu fiz com saúde, doença, vírus, etc.? Espero que ajude a ilustrar. Então vamos aí às leis que nós vamos estudar nessa aula sucintamente. Lei da indenização, da separação, da restauração do número 4, lei da providência condicionada, lei do falso que precede o verdadeiro, lei do reaparecimento horizontal da vertical e lei da providência sincrônica. Então, por favor, é uma aula facilitadora, sucinta, tá? Vou esgotar esse assunto e trazer com muita profundidade. Peço já antecipadamente perdão, porque o tempo delimitado aí que a gente define para essas aulinhas seria insuficiente, é insuficiente com certeza, então depois se dedique, tá? Vai lá no livro, se debruce sobre ele, faz o download e estuda, tá bom? Fica feito o nosso compromisso aí, você vai estudar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aí. Então vamos para o primeiro item aí, a primeira lei, a lei da indenização. A queda humana se refere ao fato que os seres humanos perderam sua posição e estado originais. A gente já falou sobre isso de uma forma sucinta. E a restauração, obviamente, como a gente já ilustrou várias vezes, é o processo de recuperar essa posição e estados perdidos. Contudo, a fim de recuperar essa posição e estado originais, determinadas condições devem ser estabelecidas. As condições para esse propósito são chamadas de condições de indenização. Abrindo já um parênteses aqui, uma pequena ilustração. Condições por quê? Por que o reverendo Dr. Samuel Moon, e especificamente também lá no livro Exposição do Princípio Divino, e aqui não diferente, no livro Novas Essências de Pensamento e Unificação, chama de condição, porque, como a própria palavra diz, o sentido mais específico seria, de uma forma condicionada, condicionalmente. Eu vou voltar ao longo das demais leis aí que a gente vai estudar sucintamente, eu vou voltar a essa argumentação, mas são aspectos que são condicionais, é uma condição. Ou seja, quando você fala, por exemplo, estabelecer uma condição de indenização para restaurar o estado original, o que seria isso? Basicamente, vamos pegar um exemplo aí. Você está dirigindo e, de repente, você se distrai e descobre, depois de andar, sei lá, vamos pegar uns 10 quilômetros de uma viagem que você está fazendo, você desviou do caminho ali, você ficou desatento e acabou tomando uma direção errada e andou por esse caminho 10 quilômetros. Você está 10 quilômetros fora da sua rota original. O que precisa ser feito? Inevitavelmente, você pode reclamar, você pode se indignar consigo mesmo, procurar uma justificativa, enfim, todos os aspectos relacionados à natureza humana vão surgir. Mas o detalhe vamos ser bem práticos e objetivos. Você está 10 km fora da rota. O que você precisa fazer? Virar o carro e voltar 10 km ao ponto onde você se perdeu, onde você se distraiu, onde você se desviou do caminho. Inevitavelmente é um caminho oposto.
tem todo esse desconforto, né? Que você vai estar gastando gasolina, você vai estar perdendo mais tempo, você vai estar indignado consigo mesmo, porque foi um segundo de distração e acabou, né, dando uma desviada tão grande assim, né? Então isso a gente chama, o reverendo Dr. Samia Moon chama de condição de indenização. E eu uso essa ilustração aí como um retorno, né? Essa ilustraçãozinha que eu estou colocando aí é para mostrar que esse caminho de volta ao ponto do desvio é o processo que a gente chama, que o reverendo Dr. Samia Moon denomina como condição de indenização. Vou aprofundar isso aqui agora? De jeito nenhum, tá? Isso é uma discussão teológica que a gente está usando aqui a partir da exposição do princípio divino, mas que a gente precisa entender claramente por conta da própria compreensão do desenvolvimento da história humana depois da queda humana. Então, a primeira lei que a gente está aplicando aí é essa lei da indenização como condição de indenização, beleza? As condições de indenização que os seres humanos devem estabelecer são, primeiramente, o fundamento de fé e, em segundo momento, o fundamento de substância. Também de uma forma sucinta, sem querer aqui criar uma tese ou desenvolver uma tese teológica, porque esse conteúdo está bem explorado lá na exposição do princípio divino, mas aqui de uma forma sucinta a gente poderia dizer assim que o reverendo Moon identifica na queda como resultado nas mazelas da natureza humana decaída, ou seja, na natureza humana que veio oriunda do processo da queda, o ser humano basicamente perdeu duas coisas. Ele perdeu a fé, né? Foi quando a gente pega lá a história do capítulo 3 do Gênesis, né, que é bem explicadinho lá na exposição do princípio divino, quando Adão e Eva tinham um mandamento de Deus dizendo lá sobre o fruto proibido, que eles não poderiam comer, e ainda assim eles desobedeceram essa palavra, então eles perderam a fé, que aquela palavra de Deus é uma palavra de amor, de orientação, enfim, né? A gente já fez essa discussão, não vou me estender. Então, o primeiro ponto aí é condição de indenização para a restauração da fé, ou um fundamento de fé. E aí, por outro lado, o que o reverendo Dr. Samia Moon chama de fundamento de substância, é que a partir do momento que você tem fé na palavra, se eles tivessem tido fé naquele mandamento, que ele era uma direção, uma orientação, um esclarecimento, a manifestação do amor de Deus, como a gente já discutiu isso lá no capítulo Teoria da Educação, especificamente na aula Educação da Norma, né? A gente fala mais demoradamente aí sobre o significado do mandamento e o que diz respeito disso, no que diz respeito à educação do ser humano para o cumprimento do seu ideal de criação. Então, esse mandamento, se ele tivesse tido fé e aplicado isso na sua vida, ele substancializaria, ele concretizaria isso em ações, numa vivência. O que a gente chama lá no capítulo 3 do Novas Essências do Pensamento e Unificação de natureza humana original. Esse conjunto de valores, de mentalidade, mindset, de ações e realizações, a substância. Então percebe? Dois momentos bem claros aí, né? A queda foi a perda da fé na palavra e a ação sem fé, ou acreditando numa outra palavra, uma palavra que parece que interferiu ali, que veio lá colocar dúvidas, incertezas, enfim, né? Não vou entrar na discussão teológica, tá bom? Então só tenha paciência e a dica é, se você tiver dúvidas e quiser mais esclarecimentos, capítulo 2 do livro Exposição do Princípio Divino, ele tem bastante detalhamento sobre isso. Show de bola? Vamos seguir aí? Então vamos lá. Próximo item aí, o item B, lei da separação. Sendo que o Criador é somente o único Deus, o homem e a mulher originalmente foram criados e estavam destinados a sempre se relacionarem única e exclusivamente, somente com Deus. Ok? Mas por causa da queda, Adão e Eva, especificamente, aí vamos botar como personagem central aí agora por causa da história da restauração, Adão passou a se relacionar também com outro cara, né, que a Bíblia fala lá no capítulo 3 do Gênesis, e é explicado isso lá no capítulo 2 do Exposição do Princípio Divino, Satanás. Deste modo, Adão estava numa posição ali de meio caminho, onde ele tinha que se relacionar com Deus e com Satanás. Ele estava servindo a dois senhores, ele estava numa posição de meio caminho, estava dividido ali, né? A gente até ilustra isso, né? Vira e mexe a gente vê isso figurativamente, e até alguns desenhos, né, onde coloca lá de um lado do ombro sussurrando no ouvido um anjinho, e do outro lado do ombro da pessoa sussurrando também no ouvido, dando outras ideias ali, um diabinho, né? Então basicamente é uma ilustração para você entender o que significa essa história de meio caminho. O ser humano passou a ser um ser
que houve duas palavras, que houve duas pessoas diferentes, que duas pessoas diferentes passaram a influenciar nos seus valores, nas suas concepções, ideias, conceitos, leis e princípios, né? E que forma o que o ser humano é hoje, um ser dividido. Por essa razão, quando Deus estava tentando se relacionar com Adão, e isso também ao longo de toda a história, com todos os personagens ali que você estuda, por exemplo, na Bíblia, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué e Caleb, os reis, enfim, né, até chegar em Jesus e toda a história, os santos da história, da história cristã, enfim, sempre vai se deparar com essa situação onde o ser humano decaído, o ser humano de natureza humana, oriunda da queda, ele vai encontrar um ser humano que está ali suscetível a ouvir a palavra dele, mas que também ouve lá um outro burburinho no ouvido que muitas vezes, na maioria das vezes, cria conflito e faz o ser humano acabar enveredando em caminhos não planejados por Deus, né? Mas enfim, são ilustrações que eu estou fazendo aqui, né? Seguindo ali, então, por essa razão, então, quando Deus tenta se relacionar com Adão, existia também a condição para que essa outra voz, né, chamada aí por Satanás, se relacionasse com essas pessoas. Nessa situação, Deus não podia conduzir qualquer tipo de providência através de Adão. Estou pegando aí o exemplo de Adão, mas isso se replica em todos os demais também. Deste modo, os dois filhos de Adão foram colocados em situações onde um deles na posição na qual Deus podia se relacionar e o outro numa posição na qual somente Satanás podia se relacionar. Aí botei até uma figurinha na tela, me permita, eu vou até circundar ali, né? Então, basicamente, o Adão seria essa pessoa, né? O Adão aí também depois replica, tá? Todas as pessoas, inclusive eu e você aí, estamos nessa situação aqui, onde temos dentro de nós bem e mal. Como é que Deus pode se relacionar com uma pessoa dessa? Como é que a gente pode estar ali afinado e alinhado com o daio de Deus? É mais difícil, né? Então, basicamente, essa lei da separação que a gente está falando aqui agora, tem como linhas gerais, sem me estender e sem aprofundar muito essa discussão agora, né? Disposição do princípio divino, sugestão, depois estuda lá. Então, Deus vai usar a seguinte regra, ele vai aplicar essa lei, onde esse ser, essa pessoa, vai ser condicionalmente, aí eu vou começar a usar a palavra que eu já falei aí na tela anterior, condicionalmente dividida e separada. Então, simbolicamente, Deus pegou o Adão ali, né, na família lá do Adão, na história da restauração, já na família do Adão, Deus vai dividir o Adão em um Adão condicionalmente, né, representando o lado bom, né, do Adão, e um lado representando o lado mal. Qual os princípios, qual a regra? Tem? Ou é assim, gostei desse, não gostei daquele, qual é? Tem regra? Tem. Vamos discutir isso aqui agora? Não, tá? Exposição do princípio divino é o referencial para isso. Mas basicamente eu quero que você entenda, isso vai se replicar em toda a história da humanidade, não só com pessoas. A gente está citando aqui a história do Adão, mas isso aconteceu na família de Noé, Abraão, né? Você pega lá o Abraão, a história, né, das duas mulheres, ele teve o primeiro filho Ismael, depois teve o segundo filho Isaac, Jacó também teve a história clássica lá dos irmãos gêmeos, lá Esaú e Jacó, e assim vai, sucessivamente a gente vai observar, por exemplo, a divisão dos reinos, né? Então, quando essa providência vai alcançando escopos, porque não vai ficar só no indivíduo, vai se ampliando para família, tribos, povo, nação e assim sucessivamente. Então, você observa, por exemplo, a nação de Israel sendo dividida lá por causa das brigas, né, entre os filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão, e aí a nação foi dividida. Isso vai acontecer na esfera cristã também, por exemplo, pega o primeiro império cristão lá do Carlos Magno, né, o Império Carolíngio, que depois das brigas também dos netos lá de Carlos Magno também acabou se dividindo, né, aquele Império Carolíngio, o Império Cristão, o primeiro sacro Império Cristão da história da humanidade, acabou sendo dividido também, né? O próprio Reverendo Moon faz como referencial a própria nação dele, né, a nação a Coreia, né, que também passou por um processo aí de divisão, né, de conflito ali, e acabou se dividindo, se fragmentando em duas posições políticas muito claras e antagônicas ali, né? Enfim, né, são algumas ilustrações aqui só para também não nos estendermos, mas para dar uma ideia para você, tá bom? Beleza? Então aí, quando Caim e Abel fizeram ofertas, Deus queria que Caim fizesse sua oferta não para ele diretamente, mas ao invés, por meio ou através de Abel. Entretanto, ao invés disso, Caim acabou se ressentindo com Abel, porque Deus aceitou a do Abel e rejeitou a do Caim, e ele acabou assassinando o Abel.
Dessa forma, né, a história humana começou como uma história de luta, de conflito, o primeiro assassinato ali da história que a gente conhece a partir do estudo da Bíblia. Né? Entretanto, ainda existia a base de coração com a qual Abel, que tinha se posicionado no lado de Deus, permaneceu leal até o fim. Assim, com essa base como condição, ou seja, de forma condicional, Deus vai replicar isso ao longo de toda a história, vai aplicar isso lá em Noé com os filhos Sem, Cã, Abraão, Ismael, Isaac, Esaú e Jacó, e assim por diante, tá? Não vou ficar aqui dando essa aula de teologia, o objetivo aqui é só mostrar para você de forma sucinta, de forma facilitadora, a lei da separação. Beleza? Então vamos lá, seguindo aí. Estabelecendo primeiramente o indivíduo no lado do bem, Deus gradualmente expandia a esfera do lado do bem, na sequência podia estabelecer uma família do lado do bem. Então, uma tribo, um povo, uma nação e finalmente o mundo do lado do bem. Contudo, o mal esteve operando em oposição e essa providência de Deus, e a gente observa que essas histórias vão se repetindo, e a gente vai falar isso num outro princípio mais adiante aí dessa nossa aulinha, mas quando o ser humano atende o lado do bem, né? Ok, a providência de Deus avança. Quando o ser humano ouve aquela outra vozinha ali, né, que está ali sussurrando no ombro, a providência de Deus acaba se prolongando ou tendo que se repetir as condições de indenização num outro momento. São outros princípios que a gente vai falar na sequência. Beleza? Está acompanhando? Não está muito claro? Depois vá ao livro, tá? Para que essa aula não fique muito extensa. Vamos falar agora aí rapidamente também sobre lei da restauração do número 4. Número 4, o que é isso? É algum jogo, loteria, alguma coisa do tipo? Não, vamos voltar a uma regra que a gente já estudou longamente ao longo de todas as aulas e é fundamental. O propósito de criação de Deus era realizar o seu amor através da base de 4 posições familiar. Quantas vezes nós falamos isso? Não foi 4, não foi 40, talvez por volta de 400. Brincadeira, mas o número 4 está relacionado a essa estrutura. Né? Lembra daquele modelinho que eu sempre trago aí? Né? A estrutura tridimensional da base de 4 posições? Né? A gente fez várias alusões, voltamos a essa estrutura em vários outros capítulos, aí, em várias outras aulas, mas é fundamental, isso é base para a realização do ideal de Deus. A história da humanidade seria boa, seria de qualidade, seria ideal se a base 4 posições familiar, como Deus prototipou, tivesse sido efetivamente estabelecida. Entretanto, devido à queda de Adão e Eva, tal base 4 posições familiar, centrada em Deus, né, tendo como Deus ali, tendo como centro o coração de Deus e o propósito de Deus, como a gente estudou longamente lá nas bases de 4 posições que a gente estudou lá no capítulo 1, né, imagem original, né, então não pôde ser formada essa base de 4 posições familiar. Ao invés de uma base de 4 posições familiar, acabou sendo centrada num amor falso, num amor egoísta, onde o eu prevaleceu sobre os interesses do outro, os interesses de Deus, os interesses do cônjuge, os interesses da família. Então aí o eu, né, até eu gosto de brincar em português, dá pra gente fazer essa brincadeira, né? Tem aí uma base de 4 posições que eu coloquei na sua tela, e aqui no centro está a palavra Deus. Se você tirar o D e o S aqui, vai sobrar só eu. Então esse é o novo Deus, o egoísmo passou a ser o centro da vida humana, o amor egoísta, o amor autocentrado, não aquele amor que a gente passou a chamar de amor verdadeiro, o amor que vive para o benefício dos outros, né, que dá, esquece que deu e dá novamente, mas sim um amor que quer tomar, quer exigir, quer para si. Então foi formada essa base de 4 posições centralizada nessa qualidade de amor, e todo mundo criado, toda a estrutura foi colocada sob domínio do que a gente denomina, do que o pensamento de unificação e também lá a exposição do princípio divino denomina como mal. A partir desse ponto se tornou o propósito central da história restaurar a base de 4 posições familiar centrada no amor verdadeiro de Deus. Então esse é o objetivo de restaurar o número 4. Aí, seguindo, a fim de restaurar a base de 4 posições, Deus primeiramente conduziu providências condicionais, simbólicas. Então, não, como é que restaura esse número 40? Como é que tem que fazer? A gente vai observar vários exemplos, não vamos ilustrar todos eles, lá na exposição do Princípio tem vários exemplos, isso é aplicado inclusive ao longo da história, no estudo da Bíblia, da cronologia da história bíblica, tá? Então a gente não vai se estender aqui, qualquer dúvida, estuda lá, tá bom? Dica fundamental também ter em mãos e baixa, porque também está lá no site, exposição do princípio divino. Beleza? Então, cujo objetivo era estabelecer um período de tempo com uma duração simbolizando o número 4. Então, quando você lê a Bíblia, não sei se você já teve
a paciência e a dedicação, a devoção de ler a Bíblia, principalmente os eventos históricos, você deve ter pensado, né? Mas espera lá, então os autores da Bíblia devem ser jogadores, né? Devem ser chegados numa jogatina, porque parece que sempre repetem as mesmas dezenas. Aí você vai ver o número 4 e os seus múltiplos, né? 4, 40, 400, 4.000, também múltiplos também, como por exemplo 4, 16, o 12, enfim. Existe o quê? Isso daí é loteria? Como é que é isso daí? Qual que é a regra? Existe uma regra, sim. Existe um princípio. E um deles é esse que a gente está falando aqui agora de forma sucinta, de uma forma facilitada, lei da restauração através da restauração do número 4. Isso é chamado então da lei da restauração do número 4 e ela tem como condição de indenização, ou como objetivo ser uma condição de indenização para restaurar a base de 4 posições de forma numerológica. Então o período do número 4 é realizado através de períodos de 40 dias, 40 anos, 400 anos e assim por diante, durante os quais momentos de confusão são trazidos pelo mal e as pessoas no lado bem geralmente se submetem a dificuldades. Alguns exemplos que a gente vai trazer ali, ó, o período do dilúvio lá, né, como a gente lê na Bíblia, 40 dias. Olha, por que 40 não 39 ou 41? Por que 40 dias, né? Os 40 anos do deserto de Moisés, e não foi só um, foram 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés. Ele passou 40 anos vivendo no palácio do faraó, depois ele foi 40 anos viver lá no deserto de Midian, e depois tem mais aí o período de 40 anos para a travessia do deserto, né, quando eles fogem do Egito e vão em direção à Terra Prometida. Também temos ali 400 anos de perseguição dos cristãos sobre o Império Romano e assim por diante. Mas a gente pode aplicar também esses 400 anos à própria escravidão no Egito. Se vocês pegarem lá, foram 400 anos, desde que eles foram levados para o Egito, né? Foram para o Egito e ali eles ficaram 400 anos escravizados e só foram liberados pelo Moisés. Mas enfim, tem vários outros, né? Por exemplo, se você pegar lá no tempo de Jesus, 40 dias de jejum, enfim, né? Tem vários exemplos aí, é só para ilustrar. Então, quando esses períodos de indenização terminavam, a confusão era controlada no sentido de que a base de 4 posições estava sendo restaurada condicionalmente, tá? Não efetivamente, condicionalmente. Por quê? Porque o ser humano ainda está nessa posição de meio caminho. Então, ele faz uma condição para Deus, mas num outro momento ali a gente observa na história que ele acaba fazendo uma condição para o outro lado, né? E acaba muitas vezes perdendo aquilo que tinha sido feito anteriormente. Exemplos? A Bíblia está cheio e o Exposição do Princípio Divino fala muito sobre isso, tá bom? Beleza? Então vamos lá. E a providência de Deus era capaz então de seguir para um novo estágio. Então, quando tinha a realização desse número de forma bem sucedida, a providência avançava, havia um progresso. Quando havia alguma ruptura, alguma perda ali, algum erro, algum descumprimento, alguma influência daquela outra vozinha falando no ouvido, né, acabava sendo perdido e a necessidade de replicar ou repetir esses eventos, essas condições num outro momento. Beleza? A lei da restauração número 4 não é aplicada somente na história dos israelitas, mas também na história de outros povos. Você pode estudar na história cristã, isso acontecendo, por exemplo, lá no período dos 5 patriarcados, né? Foi mais ou menos ali 400 anos. Né? E aí depois a gente vai observar, por exemplo, desde a reforma religiosa lá de Martim Lutero em 1517 até o grande evento cristão aí da história mais recente, o aparecimento de Fátima, aparecimento de Nossa Senhora lá em Fátima, em Portugal, em 1917, marcando 400 anos ali exatamente, né? Eventos bastante marcantes com uma significância, um sentido providencial muito importante. Mas enfim, né? Exposição do princípio divino, não é o tema dessa aula específica, tá bom? Seguindo aí, Arnaud Toynbee, um grande historiador, também notou que havia muitos casos, e a gente vai falar sobre esse historiador nas próximas aulas, tá bom? Mas ele observou que havia muitos casos na história onde a unificação era realizada após um período de 400 anos de confusão, ou 4 séculos de confusão. Né? Podemos citar alguns exemplos, ele cita, né, esses exemplos nas suas literaturas, os 4 séculos do mundo helênico, desde a guerra do Peloponeso até a unificação do Império Romano, cerca de 4 séculos desde o período dos estados litigantes até a unificação pelos impérios Qin e Han na história chinesa, cerca de 4 séculos também de anarquia feudal desde o período Kamakura Ashikaga até a unificação de todo o Japão por Toyotomi Hideyoshi e o estabelecimento do shogunato
Tokugawa na história japonesa. Entretanto, né, o Toynbee fez essa identificação desses números, por exemplo, especificamente 4 séculos, 400 anos, em momentos diferentes, em lugares diferentes, com povos diferentes, mas ele não conseguiu esclarecer a razão pela qual tais períodos de 4 séculos apareceram na história. Qual é o significado desse número? Né? A gente está esclarecendo e fazendo o link aí com a base de 4 posições, que é uma condição fundamental, essencial para o estabelecimento do ideal. A história original deveria fluir a partir dessa base, desse referencial, e que agora, por conta da queda, a história pecaminosa, a história decaída que a gente falou lá na primeira aulinha, ela precisa ser restaurada, recriada, e aí por isso tem a aplicação desse princípio que passa a ser aí uma lei, que é a lei da restauração do número 4. Então, um caso semelhante ao regime dos 40 anos dos japoneses sobre a Coreia, né? Eu mencionei ali sobre a divisão, mas também a Coreia passou por um período semelhante de 40 ali também, né? Aplicando e mostrando que não é só lá na história bíblica ou ao povo eleito, ao povo escolhido lá, né, dos israelitas. Não. A Coreia também passou, quando, por exemplo, você observa ali que ela teve um regime de domínio, né, de imperialismo japonês desde 1905, lá do Tratado de Proteção El-Sa, feito entre Coreia e Japão, e aí esse tratado, ou essa colonização coreana, foi finalizada com a liberação da Coreia em 1945, ali o fim da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então vamos falar agora um pouquinho aí sobre lei da providência condicionada, também de forma facilitadora, de forma resumida. A lei da providência condicionada se refere ao fato de que se uma pessoa central cumpre ou falha em cumprir a sua porção de responsabilidade humana de acordo com a vontade de Deus no evento providencial, isso condicionará um evento providencial específico num período posterior. Por quê? Nós demos muita ênfase sobre isso na primeira aulinha e a aula anterior falando sobre leis de criação aplicada à teoria da história, né, finalizamos ali falando sobre a responsabilidade humana, que boa parte dos eventos eles estão relacionados a uma parcela de responsabilidade da atuação, da providência de Deus ou da mão de Deus, mas a gente não pode dizer que é só Deus, mas temos também a parcela humana, a porção de responsabilidade, a parte que compete ao ser humano no cumprimento do conjunto todo. A gente fez aí algumas analogias nas aulas anteriores, né? Se não viu, se não lembra, a aula está disponível, assiste lá. Mas basicamente, então, esses eventos, essas condições de indenização que são cobradas ou demandadas em determinados momentos da história, elas vão, se houver falha do personagem, da figura central que está conduzindo esse evento providencial em determinado momento, esse evento vai ter que ser repetido, ele vai ter que ser feito novamente, essa condição, por isso que a gente chama de providência condicionada, porque essa condição precisa ser cumprida. Sem o cumprimento dessa condição, não tem como progredir a restauração. Beleza? Né? A gente vai trabalhar um pouco mais com esse conjunto de leis mais adiante, ainda nessa aulinha, tá bom? Ok? Então vamos lá, acompanhem comigo aí. Então isso significa que o evento providencial não somente tem significado importante em si mesmo, né, naquele momento com aquela pessoa, mas também se torna uma condição que vai determinar as características de eventos providenciais que vão ocorrer mais tarde na história. E aí eu estou usando um gráficozinho que inclusive é utilizado também em explanações lá do Exposição do Princípio Divino, mostrando esse paralelismo, né, essa providência condicionada, com os cursos específicos desses 3 personagens ali, Jacó, Moisés e Jesus. Existe muita similaridade de eventos, esses números, especificamente o 4 e os seus múltiplos, 4, 40, 400, relacionados a esses 3 personagens. Né? A Exposição do Princípio Divino fala sobre isso, a gente só está fazendo uma demonstração aí graficamente, mostrando que basicamente a diferença vai ocorrer, lógico, né? São pessoas diferentes em momentos diferentes da história, né? Tá claro isso, né? Mas o mais importante, né, que a gente gosta de usar esse gráfico para enfatizar é o escopo, né? São eventos que estão ocorrendo, por exemplo, na época, ou centrando no personagem Jacó, num escopo mais de família, né? Então são eventos ali que ocorrem dentro do contexto da família, esposa, os filhos, familiares e tal. Moisés, a gente vai observar que esses eventos se repetem de forma condicionada no escopo maior, porque Moisés ali agora ele vem como o grande libertador, né, do povo de Israel ali da escravidão, também ele vem como o organizador, né, da religião judaica, né, que lançou ali os
os fundamentos e regulamentos do judaísmo como religião, né? E Jesus, né? Também esse personagem que vem a nível mundial agora, né? Com esses mesmos papéis ou, né, de forma condicionada, trazendo essa providência semelhante a nível mundial. Beleza? Mas é uma ilustração, sem aprofundamentos. A história está cheia de exemplos registrados no Velho Testamento. A lei da providência condicionada esteve sempre em funcionamento nos eventos históricos que eram significantes na providência de Deus. Isso significa que eventos providenciais não aconteceram simplesmente no seu tempo, sem nenhuma razão em particular, aleatória, e aconteceu porque Deus, não, pediu isso, e por que Deus pediu, né? Você pega, por exemplo, ali, né? Lê a Bíblia e você vai ver que Deus pediu para Abraão fazer ofertas, e aí ele pediu para ele ofertar animais, e aí pegou lá e pediu para cortar uns animais ao meio, né? E aí, de repente, o Abraão teve, acho que, alguma dificuldade, talvez, de cortar lá um tal de um pombinho, e aí Deus puniu ele, repreendeu ele, dizendo que, por causa da falha e desobediência, a descendência dele seria escravizada 400 anos, e acabou sendo. É o que acontece com o povo, né, que acaba depois desses 400 anos sendo libertos por Moisés. Mas essa punição de Deus por não cortar um pombinho realmente ocorreu, pelo menos pelo relato bíblico, está lá, né? Está claro isso. Aí você fica pensando assim, mas Deus é tão rigoroso, por que pediu isso? E depois, no momento seguinte, você vai ver que Deus vai chamar o Abraão de novo e não vai pedir só um pombinho, vai pedir o filho dele em oferta. Pedir para ele sacrificar em holocausto o próprio filho. Qual é o significado disso? Existe todo um aspecto condicional? Tem significado? Tem relacionamento com esses princípios que nós estamos falando? Sim! Mas isso é estudado mais aprofundadamente lá no Exposição do Princípio Divino. Não é o foco aqui, tá? Nós vamos falar de forma sucinta aqui, tá? E nessas aulas facilitadoras, ainda mais sucinta. Então, não ficando muito claro, pega o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação e se aprofunde. Não ficou muito claro? Vá à Exposição do Princípio Divino, porque é fundamental esse entendimento, sem o qual a gente fica perdido no entendimento da história bíblica, na história. E aí vem tantas ideias hoje, né? O materialismo, a negação de Deus, e enfim, assim por diante, vem tantos problemas aí, a compreensão e entendimento da história apenas como eventos materiais e lutas por terra, por domínio e assim por diante, né? É uma concepção bastante equivocada a partir do momento que a gente não entende esses princípios que nós estamos tentando aqui passar de forma sucinta, tá bom? Então vamos lá. Como um evento específico em determinada idade se desenvolveu, por sua vez tem influenciado posteriores eventos históricos. Isso é o que nos diz a lei da providência condicionada. Beleza? Mais detalhes? Se debruce sobre o livro. Vamos aí para a lei do falso que precede, ou falso precedendo o verdadeiro. Essa é uma lei sobre a qual o falso aparece antes do verdadeiro. Você vai falar assim, mas espera lá, como assim falso que precede o verdadeiro? Como assim? Não entendi. O mal dominou o mundo que foi criado por Deus, induzindo os primeiros antepassados humanos a se afastarem de Deus. Ponto, acabou. Fechou, podemos ir embora. Por quê? Porque Deus havia planejado um processo, eventos, havia dado condições ao ser humano, definido regras e princípios. Mas o ser humano foi lá e cumpriu o que Deus fez? Não, ele fez de um outro jeito. Percebe? De um outro jeito. O verdadeiro se realizou? O prototipado por Deus se realizou? Não, o que se realizou? Um modelo falso, um modelo fake, né? Um modelo aí falacioso, né? Que parece, né? Mas não é. Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? O livro faz isso melhor. Então vamos lá. O mal criou um mundo fora do princípio, como um tipo do pseudo-princípio, de forma antecipada e imitando a providência de Deus. Por que imitando? Porque o homem e a mulher se casaram? Se casaram. Eles tiveram filhos? Tiveram. A história evoluiu, o ser humano criou a ciência e com a sua criatividade ele foi criando economia e os aspectos da cultura, artes e assim por diante, ética e todas as instituições humanas. Sim. É legal? Funciona bem? Tá joinha? Você acha que tá legal? Ou tem problema? Mas espera lá, Deus criou para ter problema? Se tem problema, é do jeito que Deus criou, ou é um modelo assim, adaptação centrada em mim mesmo? Eu acho que é assim. Você perguntou para Deus, é assim que eu tinha planejado? Não, todo mundo vai fazendo, entendeu? É uma forma muito simplória, tá? De ilustrar o que significa
o falso que precede o verdadeiro. Deus não pôde impedir, porque Adão tinha caído sem cumprir sua porção de responsabilidade e passou a ouvir uma outra voz. Ficou um ser de meio caminho ali, ouvindo o anjinho que está nesse ombro, mas ouvindo o diabinho que está nesse também. E atendendo, por vezes, esse de cá e às vezes atendendo aquele lá. E é um ser que não é confiável. E a história da humanidade e a providência de restauração de Deus ao longo da história tem se prolongado exatamente porque o ser humano é isso aí. É um ser, né, que às vezes ouve o falso, às vezes ouve o verdadeiro, às vezes prega o falso, às vezes prega o verdadeiro, né? Enfim, são ilustrações, tá? Deus não pôde, então, impedir isso. Assim, Deus teve que levar adiante sua providência, seguindo as pegadas do mal, para restaurar o mundo fora do princípio edificado, nesses modos de volta para o mundo do princípio. O mundo fora do princípio é falso. Assim, embora ele possa prosperar, sua prosperidade é somente temporária. Enquanto a providência de Deus progride, o mundo fora do princípio não pode evitar entrar em colapso. E aí o exemplo, a ilustração, eu vou voltar de novo ali na direção que você perdeu o caminho ali, errou, você pegou um desvio errado, andou tantos quilômetros na direção equivocada. Percebe? Né? Você está seguindo um caminho falso. É para lá que você quer ir? Não, eu quero, entendeu? Mas o que você vai ter que fazer? Dá para? Não, tem que voltar lá onde você, entendeu? Não tem atalho, não dá para passar por cima do morro, passar por cima do lago, do oceano, não. Você vai ter que voltar aquela estrada errada até o ponto do desvio errado e entendeu? É uma ilustraçãozinha para ajudar você no entendimento aí. Então, o mal representado por Satanás, conhecendo o plano de Deus, roubou os conteúdos da providência em antecipação à sua concretização e estabeleceu, então, pessoas representativas do seu lado, antes da vinda daquilo que seria o planejado por Deus, né? Do Salvador, e tentou criar estados ideais no mundo do mal. Então aí a gente pode aí observar um exemplo que o livro traz aí que eu trouxe para ilustrar, só para não ficar muito extenso, tá bom? Um bom exemplo disso é o aparecimento do Império Romano. Antes da vinda de Jesus, Júlio César apareceu no Império Romano, conquistou a Gália, incorporou o Império Romano e realizou a unificação do Império Romano. Depois que ele foi assassinado, Augusto Otávio trouxe o controle sobre a Guerra Civil e unificou a região inteira lá do Mediterrâneo, construindo o que era praticamente, para aquela época, um império mundial. O período pacífico e próspero do Império Romano era chamado de Pax Romana e durou cerca de 2 séculos. Júlio César e Augusto foram figuras messiânicas do lado do mal. Eles criaram um falso mundo unificado, de paz e prosperidade, em antecipação do grande mundo unificado e duradouro de amor, paz, prosperidade, que deveria ter sido edificado através da vinda do verdadeiro imperador, do príncipe de Deus, o príncipe da paz, Jesus. Enfim, é uma ilustração, tá? Mais detalhes, vá ao livro, por favor, tá? Para a gente não ficar muito extenso aqui, tá? Outro aspecto aí, lei do reaparecimento horizontal da vertical. Ai, agora vai fundir minha cabeça, não consegui. Agora essa daí foi difícil, hein? Calma, não se assusta. Vamos analisar aqui. Esta lei significa que no tempo da consumação, da finalização, da conclusão da história da restauração, eventos históricos verticais, ou seja, eventos que aconteceram no passado, de uma forma condicionada. Estou dando dica, tá? Isso é dica da prova. Por quê? Porque no livro não está tão detalhadinho assim, tá? Então, de uma forma simbólica, de uma forma condicionada, né? De uma forma representativa, num preço menor, né? Vamos usar uma exemplificação aí. Essas condições vão acabar reaparecendo posteriormente, horizontalmente, em períodos adiante, ou como ele coloca ali, no presente. Em outras palavras, o vertical se refere à história passada e no horizontal se refere ao mundo real do presente. Deste modo, o reaparecimento horizontal de condições, de uma providência condicionada, de condições de indenização, estou usando as leis anteriores, que ocorreram no passado. Posteriormente, elas são manifestas de forma horizontal. Ok? Isso significa que Deus conduz a sua providência para que na consumação da história todos os eventos providenciais do passado e as pessoas na história reaparecerão no presente de alguma forma no nível mundial. Desta maneira, Deus busca resolver de uma única vez todos os vários problemas e eventos que terminaram sem solução devido às falhas das figuras providenciais em momentos
em vários momentos na história até esse momento. Eu trouxe aqui um gráfico bem simples, sem me aprofundar e sem muito detalhamento, porque é uma aula facilitadora. Mas esse gráfico está aí na base da sua tela, bem ali na base, eu vou passar ali para você dar uma olhadinha. Você observa aqui, ó, que ele vai chamar de condições verticais. Vou exemplificar aqui, por exemplo, alguns números que a família de Adão deveria realizar. O 12, 4, 21 e 40, esses números foram passados para Noé e ele teve que fazer também. Por exemplo, né, sem me estender, tá? Não vou me aprofundar aqui. 120 anos para construir a arca, 40 dias do dilúvio, 21 dias soltando os pombinhos lá para ver se as águas tinham baixado no intervalo de 7 dias, 3 vezes. Né? E aí mais 40 dias ele esperou ali para as águas baixarem. Esses números acabam reaparecendo horizontalmente em períodos posteriores. Você vai ver ali, né? Tem ali, desde que Deus chama Abraão lá em Ur na Caldeia, até que Jacó comprou a primogenitura. A Bíblia fala que foram 120 anos. E aí mais 40 anos para ele partir para Harã, mais 21 anos que ele permaneceu em Harã e resolve voltar para Canaã, e mais 40 anos quando ele vai para o Egito com a sua família, né? Beleza? Você percebe que isso aqui é uma forma diagramática aí, eu estou fazendo um diagrama, demonstrando um gráfico, para ilustrar essa argumentação toda que está nessa tela, esse texto todo que eu trouxe aí, mas é só um trechinho, tá bom, do livro, falando sobre essa providência onde ocorre a aplicação da lei do reaparecimento das condições verticais de forma horizontal. Beleza? Fundamental isso, porque isso acontece muitas vezes na história. Outra lei fundamental para a gente discutir rapidamente é a lei da providência sincrônica, né? Eu estou falando as leis, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Mas você vai ver na prática, quando a gente for fazer a aplicação disso na comparação das visões da história tradicionais e aplicar essa visão da história à luz do pensamento de unificação, você vai ver que essas histórias funcionam tudo junto. Né? Como eu mencionei sobre as leis de criação, atuando para a formação da natureza humana original, criando eventos, realizações, relacionamentos assim por diante, formando a história ideal, essas leis da restauração atuam tudo junto. Tá? Eu estou separando, identificando, por quê? Porque você lendo a história da Bíblia, observando a história do cristianismo, observando a história de outros povos, como a gente já ilustrou numa tela anterior, aí, a China, a Grécia, né? Enfim, a gente observa esses mesmos princípios acontecendo nessas diferentes culturas, nesses diferentes povos, em diferentes momentos da história. Tudo junto e misturado, tá bom? Mas vamos lá, desculpa, foi só um parênteses, fechei aqui. A lei da providência sincrônica se refere a uma lei sobre a qual determinado evento providencial que ocorreu no passado é repetido de alguma forma num período mais tarde. Providência condicionada, né? Enfim, tá aí, a gente já falou e estamos reaplicando aqui lá. Só que esse esquema do sincronismo vai mostrar um negócio muito interessante. Ele nos dá a compreensão e entendimento de uma coisa que é observável na história por vários historiadores tradicionais. Esses períodos providenciais, dois dos quais estão no relacionamento de identidade e de tempo, são períodos idênticos, com personagens diferentes, em momentos diferentes, com eventos muito similares, mas com duração muito similar também. Então a gente chama o pensamento de unificação e também a exposição do princípio divino chama esses períodos da história de períodos de identidade e de tempo. Eles são muito semelhantes. Né? Por isso que tem essa expressão, eu poderia ter grifado. Fica a dica, né? Anota aí no seu caderninho, depois vai lá no Novas Essências do Pensamento de Unificação e aprofunda. E também lá no Exposição do Princípio Divino, também tem bastante detalhamento sobre esse sincronismo, falando sobre os paralelismos históricos ou essa identidade de tempo que eles chamam de identidade de tempo providencial, tá bom? Então, basicamente, esses períodos demonstram aspectos semelhantes em termos de figuras centrais, eventos principais, períodos numerológicos e assim por diante. Assim, um evento providencial que é semelhante àquele do período anterior, ele é repetido. Nesses casos, sendo que as condições de indenização são gradualmente compostas juntamente com o prolongamento da providência de restauração, né? Uma regra muito fundamental, muito importante, essencial o entendimento disso daí, o período anterior não seria repetido precisamente como antes, mas ao invés seria repetido numa dimensão mais elevada, num escopo mais amplo, como eu mencionei, por exemplo, ali sobre a providência condicionada, fazendo aquela comparação entre os personagens Jacó, Moisés e Jesus, lembra? Né? Só falamos ali que basicamente a grande diferença, a diferença marcante ali é o escopo, né? Jacó família, Moisés nação, Jesus mundo.
beleza? Então, consequentemente, a história se desenvolve numa espiral. Então é interessante, eu trouxe esse gráfico aqui exatamente para mostrar para você. O desenvolvimento da história ele ocorre em espiral, onde determinados períodos, né, a gente escolheu esse segmentozinho aqui, mas você poderia replicar isso em segmentos diferentes ali, que eles são segmentos muito semelhantes, né? Então, basicamente eles observam o escopo talvez mais ampliado ali do segmento A para o A', ou duas linhas ali, uma ampliação de escopo. Certamente são pessoas diferentes, em épocas diferentes, locais, alguns eventos semelhantes, não exatamente idênticos, mas eles se repetem porque as condições de indenização, os aspectos de fundamento de fé, fundamento de substância, enfim, os números, né? A restauração número 4 e os seus respectivos múltiplos ali precisam ser aplicados e realizados dentro desses períodos. Beleza? Sucintamente, tá? Sem me estender. Então, como a lei da providência sincrônica funciona na história? Organizando as características do sincronismo dos dois períodos de 2000 anos, desde Abraão até Jesus, e dos 2000 anos de Jesus até os dias de hoje, temos o diagrama como visto na tabela a seguir. Então, eu trouxe aí, para ilustrar, esse diagrama está no livro. Então, basicamente, ele faz ali um paralelismo, né, entre o período que ele chama lá de idade da providência e da restauração de Abraão, 2000 anos até Jesus, e o prolongamento, né, repetindo esses eventos de Jesus até os dias de hoje. Então ele vai identificar lá um período de escravidão no Egito de 400 anos, correspondentemente, né, no segmento ali, naquela espiral ali, o A', né, porque aqui o primeiro ali, o período de escravidão do Egito de 400 anos seria o A, então o período de perseguição sobre o Império Romano de 400 anos também seria o A'. Período dos juízes lá, no período anterior lá do período A, 400 anos, e o A', correspondendo ali depois de Jesus, o período de liderança regional das igrejas, ou mais especificamente os 5 grandes patriarcados da história cristã, também 400 anos. Período do Reino Unido, ali que vai desde a coroação de Saul, né, e começa ali com 40 anos de Saul, 40 de Davi, mais 40 anos do rei Salomão, 120 anos de reino unido de Israel, o A. E aí o período do Reino Cristão Unido, a partir da coroação do Carlos Magno lá, como o imperador do primeiro império cristão, né? E esse império acabou durando 120 anos aproximadamente, desde o ano 800 até 919, 920, se eu não me engano, em torno de 120 anos. O período do reino dividido de norte e sul, né? De Israel do norte e Judá do sul, também 400 anos, o A', né? E o A' lá no período após Jesus, um período semelhante de reino dividido, né? De leste e oeste, também 400 anos após a divisão do Império Carolíngio, né, o império fundado lá, ou estabelecido por Carlos Magno. O período do exílio de Israel, de 70 anos e mais 140 para retornar, quando eles são levados cativos lá para a Babilônia e assim por diante, né? Não vou me estender nessa discussão, mas aí seria o período A. E aí o exílio papal de 70 anos, o retorno papal 140 anos, aquela divisão toda que ocorreu ali, né? Teve a transferência do Vaticano para Avignon, no sul da França, teve um período que tinha o Papa, o Antipapa, né? Depois eles tentaram destituir os dois, colocaram mais um lá em Pisa, ficaram 3 papas, enfim. Foi um período total aí de confusão dentro da estrutura hierárquica do Vaticano, que durou em torno de 210 anos também, né? Seria o A', né? E aí, voltando ali também para finalizar, um período de preparação para o advento do Messias, que vai desde o aparecimento de Malaquias, o último livro lá do Velho Testamento com as profecias messiânicas, e até a vinda de Jesus, vai em torno de 400 anos. E aí o período para a preparação para a segunda vinda, que começa lá com... Até exemplifiquei ali numa tela anterior, falando sobre a reforma religiosa de Martinho Lutero em 1517, e a finalização desses 400 anos lá em 1917 com a aparição de Nossa Senhora lá em Fátima, trazendo as três cartas, né, que ficaram aí para o Vaticano divulgar para a humanidade e assim por diante. Beleza? É uma ilustraçãozinha do que a gente falou aí sobre providência sincrônica, sem me estender. Depois estuda, tá? Tem mais detalhes lá no Exposição do Princípio Divino e também lá no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Então, o sincronismo na história foi notado por Oswald Spengler. Ele disse que todas as culturas se desenvolvem de acordo com a mesma fórmula e, portanto, eventos semelhantes aparecem em quaisquer duas culturas do mundo. Ele descreveu ele descreveu esses eventos correspondentes como sincrônicos, né? E a gente aplica essa mesma palavra aí para definir
essa lei que a gente usa aí como lei da restauração, chamada lei da providência sincrônica. Eu trouxe um trechinho aí para não ficar muito extenso, né, da afirmação de Spengler, que diz assim: a aplicação do princípio da homologia ao fenômeno histórico traz com ele uma conotação inteiramente nova para a palavra contemporâneo. É interessante a explicação dele. Depois estuda, tá? Aí você vai achar interessante. Eu achei fabuloso, né? Eu designo como contemporâneos dois fatos históricos que ocorrem exatamente nas mesmas relativas posições em suas respectivas culturas, e assim possuem exatamente uma importância equivalente. Espero mostrar que, sem exceção, todas as grandes criações e formas na religião, arte, política, vida social, economia, ciências aparecem, realizam-se e morrem de forma contemporânea em todas as culturas. E contemporâneo, o que ele quer dizer aí, né, vou abrir um parênteses, desculpa, né? Não quer dizer que estão na mesma época em lugares diferentes. Não, estão em lugares diferentes do tempo. Ele chama de contemporâneas por causa da sua sincronicidade, por causa da sua semelhança, né? Então, por isso que ele coloca ali contemporâneo entre aspas, né? E eu também coloquei aqui, porque não é contemporâneo com relação ao tempo, mas com relação à similaridade, ao sincronismo, ok? Desculpa, só para interromper ali, para não deixar, né, vaga essa ideia, porque eu achei fundamental esse entendimento. Vamos ali para fechar. Então, aparecem, realizam-se e morrem de forma contemporânea em todas as culturas, que a estrutura interna de uma corresponde exatamente a como a de outras. E aí ele finaliza ali embaixo, né, que os exemplos de relacionamento entre a antiga cultura greco-romana e a cultura ocidental, Alexandre o Grande, Napoleão na área da política, Pitágoras e Descartes na área da matemática, assim por diante, seriam algumas ilustrações desse sincronismo, dessa contemporaneidade que o Spengler fala, né? O Arno Toynbee também fez um comentário interessante que eu achei importante trazer aqui para ilustrar. Notou o sincronismo na história quase na mesma época do Spengler. Enquanto fazia palestra sobre Tucídides, Toynbee explicou como tinha compreendido que a história da antiga Grécia e a história ocidental moderna são sincrônicas. Eu vou ler um trechinho também, desculpa aí. Tá? O ano de 1914 me encontrou na Universidade de Oxford ensinando história da Grécia clássica. Em agosto de 1914, brilhou na minha mente que o historiador Tucídides, do século V a.C., já tinha experimentado aquilo que agora eu estava experimentando. Ele, como eu, tinha sido atingido por uma grande guerra fratricida entre os estados em que seu mundo tinha sido dividido politicamente. Tucídides tinha previsto que a grande guerra de sua geração seria a marca de sua época para seu mundo, e a sequência provou que ele estava certo. Veja agora que a história da Grécia clássica e a história ocidental moderna eram, em termos de experiência, contemporâneas uma com a outra. Seus cursos seguem paralelos, elas poderiam ser estudadas comparativamente. Então, essa característica de contemporânea que o Spengler falou, ele menciona também quando ele estava ali falando sobre a Grécia clássica ali, e ele se deparou com um dilema e observou que as observações de Tucídides falando lá sobre as guerras daquela época eram semelhantes à observação que ele fazia do momento contemporâneo sobre política. Mas enfim, né? É só para ilustrar aí a citação do Toynbee. E aí um esqueminha, né, que eu trouxe também, importei lá do Exposição do Princípio Divino, né? Esse está lá no site. Né, é um gráfico que eu tirei do livro que está disponível lá no site unificacionista.com, mostrando, né, esse paralelismo, esse sincronismo. Tem vários detalhes que a gente pode observar, condições verticais, horizontais. O número 6 que a gente falou lá na aula anterior, lá nos princípios ou nas leis de criação, né, aí os 6 períodos, né, demonstrando aí aquela história da criação em 6 dias que eu mencionei na aula anterior sobre o princípio do número 6 ali atuando, né, na criação e também na recriação. Né? Então aqui é uma exemplificação para você entender e observar basicamente todos esses aspectos. Aqui tem leis de indenização, tem condições de indenização, tem leis de separação, né, como observa, por exemplo, ali os reinos divididos, né, de norte e sul, e a divisão dos francos ali, né, o período do Império Carolíngio dividido também. Enfim, né, todos os princípios e leis que a gente mencionou até aqui, o que a gente ainda vai continuar estudando, estão presentes aqui. Show de bola? Beleza? Então agora vamos fechar aqui sobre leis de restauração. Eu vou fazer um comentário bem breve também, tá? Sobre mudanças na história. O Pensamento e Unificação dedica uma sessão interessante ali. Eu peço que depois você pegue o livro e leia ele mais detalhadamente. Trouxe algumas ideias básicas só para te nortear, facilitar no entendimento, tá bom?
Então, basicamente, as leis de criação e as leis de restauração, as quais foram discutidas até aqui, têm estado em funcionamento na história. Mas as leis mais importantes, e aí eu coloquei os grifos para você anotar a colinha da prova, tá? A lei de dar e receber, né? A lei de repulsão, a lei de indenização e a lei de separação. Essas 4 são fundamentais e são notórias. Você observa elas atuando ali muito claramente, né? Entre estas, a lei de dar e receber se torna a lei do desenvolvimento na mudança histórica, ok? Vamos fazer um parênteses aqui, é um grifo importante. Lei da ação dar e receber, qual é a importância? Ela é a lei do desenvolvimento, progresso. A história progride quando tem dar e receber. Original, entre sujeito e objeto, centrado em Deus, no plano de Deus. Progresso da história. Progresso. Então, as mudanças históricas no que diz respeito a desenvolvimento, a progresso, é a ação dar e receber. Fundamental isso. Anotou? Cola da prova. É fundamental porque a gente vai voltar a isso aí. Enquanto as outras 3 leis juntas ali, né, quais são? Lei da repulsão, indenização e separação, se tornam leis de mudança. Eu vou mostrar isso graficamente para você entender o que ele quer dizer com isso. Não fique assustado já de antemão aí, tá bom? Já foi explicado que a história tem se desenvolvido através da ação dar e receber, isso é desenvolvimentos na política, economia, cultura e todas as outras áreas ocorrem através da harmoniosa ação dar e receber entre vários pares de sujeito e objeto, tal como espírito, matéria, povo e ambiente, sociedade, natureza, governo, povo, organização, indivíduo, pessoas e maquinários e assim por diante. Desenvolvimento, desenvolvimento se refere ao crescimento, progresso, aprimoramento e aparecimento de uma nova qualidade. E isso se dá através de dar e receber, ok? A ênfase que eu dei na tela anterior. Todos os quais são tipos irreversíveis de movimento para frente, né? É avanço. Por isso que chama lei dar e receber, é o que permite desenvolvimento, é o que permite progresso. A mudança que o dar e receber desencadeia na história, mesmo no aspecto original, o homem não caiu, o homem se aperfeiçoou e só o bem, o mundo ideal, os progressos, o desenvolvimento da história se dá essa mudança em frente, né, sempre em frente, através de dar e receber, ok? Fundamental. E na restauração, também, dar e receber, beleza? Olha a ênfase que eu estou dando, eu enfatizei bastante isso porque isso é fundamental você entender, tá? É dica, por isso que eu falei, aula facilitadora é dica. Depois você pega o livro lá e vai folhear e você lembra lá, opa, o Marcos me falou lá, opa, não, isso aqui foi fundamental, entendi, agora eu consegui entender esse negócio aí, beleza? Então vamos lá. Esses fenômenos aparecem quando elementos correlativos sujeito-objeto se engajam em dar e receber, centrando num propósito comum. Princípio básico que a gente estudou lá no primeiro capítulo, ação dar e receber, lá na imagem original. Por outro lado, luta ocorre entre sujeito e esses dois sujeitos tendo propósitos diferentes, interesses diferentes, percebe? Então a gente também falou sobre isso. O relacionamento? Tem sujeito e sujeito. Objeto é mais difícil, mas sujeito e sujeito. Tem relacionamento? Tem. É conflito, é briga, é disputa? Sim. Por quê? Porque são propósitos diferentes, né? Cada um tem, por isso são 2 sujeitos e eles estão em relacionamento de luta, de conflito, de combate. Quando uma luta ocorre, desenvolvimento ou progresso será suspenso ou revertido, né? Não tem desenvolvimento. E muitas vezes acaba dando retrocesso, acaba recuando. Beleza? Fundamental entender isso. Avanço, progresso, desenvolvimento, mudança em frente é dar e receber. Estagnação ou retrocesso é conflito, né? Não é dar e receber, é sujeito. Beleza? E aí tem que atuar outras leis para ter mudança. Que mudança? Não para frente, mas de direção. Porque o retrocesso ou a luta, o conflito, essa estagnação ou esse retrocesso acaba muitas vezes conduzindo numa direção equivocada. Beleza? Dica da prova, tá? Isso é fundamental. Então, desse modo, qualquer desenvolvimento ou progresso na história, sem exceção, ocorre somente através de dar e receber. E esse gráfico eu trouxe lá do livro Pensamento de Unificação, Novas Essências, mostrando graficamente isso que a gente acabou de, com essas páginas, esse trechinho do texto que eu trouxe, não é todo o conteúdo, para ilustrar. Então, aí observa, me permite, ocorreu a queda da humanidade. Basicamente, quando tem o dar e receber entre sujeito e objeto, a história evolui numa direção. Mas, quando tem conflito de sujeito e sujeito, aí essa história, se o lado do bem prevalecer, ok, né? Ela dá uma guinada, ela consegue mudar
direção, não progresso. Só ajustar o volante ali. Pô, eu estava na direção errada, eu peguei para a esquerda, agora depois de percorrer o caminho todo de volta, eu preciso ajustar o volante ou corrigir a direção, né? O caso de que eu estou numa direção muito distante e talvez não dê para retornar, então lá tem uma outra alternativa, tem outro caminho para eu voltar no caminho, pode ser. Mas, falando em questões do tempo, não tem como eu voltar àquele momento. Então significa que eu vou ter que dar uma mudada na direção para pegar um ponto da história original e seguir em frente. Então essa mudada de volante é os outros princípios ou as outras leis que a gente mencionou, especificamente as 3 ali que a gente relacionou na tela anterior ali, né? Separação e assim por diante, né? Ele vai permitir essa mudança de direção. Então é fundamental. Esse é um princípio fundamental que a gente vai aplicar quando a gente fizer a análise das visões tradicionais da história e aplicar, né, comparativamente à visão da história do pensamento de unificação, a gente vai observar sujeito-objeto causando progresso, né, e observar as outras leis fazendo mudança de direção. Percebe? Então, mudanças da história basicamente tem essas 2 regras ali, tá? A ação dar e receber vai permitir a mudança da história no sentido de progresso, de desenvolvimento, e as demais leis ali, né, principalmente quando houver o conflito aí de 2 sujeitos, né, e prevalecendo o que é o representante do lado do bem, a mudança já é de direção, tá? É ajuste de rumo mesmo. Ok? Beleza? Então aí já fechando aí essa aula de hoje, né, esses temas da aula de hoje, a gente vai fazer o nosso compromisso. Para a próxima aula a gente vai fazer então essa comparação. Nós vamos analisar as visões tradicionais da história, fazer uma reflexão, trazer as ideias principais de cada uma das visões ou das principais visões sobre história, das visões tradicionais, e depois nessa aula seguinte também a gente vai fazer aí uma comparação, uma análise, né, uma contraproposta à luz da visão da história, que a gente aplicou aí os princípios, né, ou a gente veio discutindo sucintamente as leis de criação na aula anterior e as leis de restauração hoje. Beleza? Então é isso. Agradeço aí a sua atenção, espero que você tenha gostado da aula. Já peço aí, né, a sua curtida na aulinha, dá um joinha aí, comenta, né, faz o seu comentário e já fica feito o nosso compromisso. A gente segue aí então estudando na próxima aula o item 5 da Teoria da História, capítulo 8, Visões Tradicionais da História. Beleza? Então é isso. Agradeço aí a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.